Boa tarde, minha amiga, meu amigo concurseiro, guerreira, guerreiro concurseiro. Hoje, nossa aula de português saiu um pouquinho do nosso dia normal, certo? Viemos hoje para esse nosso momento, para não perdermos a nossa oportunidade de trocar ideia com vocês, mas também, claro, para que a gente possa dar prosseguimento. Hoje, já primeiro dia da segunda quinzena do mês de junho. Daqui a mais ou menos uns 10 dias, né? Você vai estar gabaritando sua prova. Confie, vai sim. Você que está passando por algum momento de repouso por doenças, esteja também com a gente, acompanhe, beleza? Por causa dessa falta de energia que aconteceu há pouco, nós perdemos aí, né, meia hora de aula, né, do nosso tempo normal. Às 19 nós temos que encerrar, acredito, né, que vai haver outra aula ou outro momento aqui no estúdio. Então, vamos levar com vocês até às 19, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Revendo regência nominal e sintaxe, professor Mauro Luiz, o homem que sabe o que diz, hoje com a matéria de português. Lembrando, meninas, a regência nominal é um dos tipos de regência existentes e, como o nome já sugere, ocorre apenas entre substantivo, adjetivo e advérbio, transformando isso em algo que nós já vimos em aulas passadas. Na sintaxe, o que não é verbo é nome. Então, pessoal, regência nominal é aquilo que trata dos elementos que não são verbos, mas que precisam ser completados, que exigem uma complementação, eles sozinhos não transmitem uma situação normal. Então, vamos lá. Quando um termo influencia o outro em uma sentença, dizemos que se trata de um termo determinante, tá? Então, por isso a regência. A regência é esse termo determinante que vai exigir um termo determinado. Essa relação de subordinação entre determinante e o termo determinado ou subordinado, damos o nome de regência. A preposição que liga um termo ao outro costuma marcar essa relação de subordinação. Olha aí, apto, né? Apto, apta, certo? Quem está apto a algo, a alguém ou a alguma coisa, tá? Vocês agora estão aptos a dirigir, vocês estão aptos ao concurso, né? É muito comum, claro, pessoal, na linguagem coloquial, você está apto para dirigir, você está apto para o concurso, mas infelizmente o nome, certo? Aptidão aí na sua forma reduzida, apto, não admite o para. Fica a dica. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Acho que isso é tão normal. Pois é, pessoal, cuidado. Lembre-se que nós estamos fazendo uma prova que ela é oriunda não apenas de uma banca examinadora de concurso, mas de uma banca examinadora de uma universidade. E essa banca, os professores que estão fazendo a prova de português, são professores catedráticos desta faculdade, desta universidade, e eles podem muito bem colocar trecho de música onde você vai querer cantar. Vamos relembrar? Não tem aquele brega paraense, quero você, todinha pra mim. Beleza, bacana, só tem um problema. A regra diz, na regência verbal, que quando o verbo querer faz referência à pessoa, é exigida a preposição. Então, a música gramaticalmente correta seria quero a você, todinha para mim. Entendeu a jogada, pessoal? Existe uma regra, tudo bem que você vai dizer, professor, mas música, literatura e propaganda não tem o perdão poético? Tem. Gramatical? Tem. Só tem um problema, pessoal. Ele pode colocá-la dentro deste perdão, porque uma coisa é, eu perdoo você, mas eu não perdoo os outros. Então, aquela música X está perdoada.
Aí ele vai colocar, reescrevendo a estrofe, o verso acima, dentro das regras gramaticais, ele ficaria, dois pontos, e aí vem as opções, está lá, pessoal, quero a você. O verbo querer, se referindo à pessoa, direta ou indiretamente, exige a preposição a. Só uma dica, tá, pessoal? Então, olha aí, ó, disposto, disposta a, tá? Não estou disposto a esquecer. Não posso dizer não estou disposto a esquecer. Não estou disposto a esquecer. Não estou disposto a fazer, beleza? Aquela era uma situação fácil de se resolver. Olha aí, pessoal, fácil de, difícil de. O fácil e o difícil exigem a preposição de ou de, né? O movimento feito pela ginasta era um dos mais difíceis de se executar. Firme em. Ele se manter firme em sua observação, em sua atenção, em meu propósito. Então, quem é firme em, tá? Quem é grato ou grata é grato a ou por. Estou grato a alguém por algo, olha só. Ela ficou grata a eles. Então, pessoal, o a, equivalente à pessoa, né? Ela ficou grata a ele por toda ajuda, ou por, para coisas e objetos, beleza? Luta contra, ela sabia de toda a luta contra aquela injustiça. Professor, mas eu luto pelos meus direitos. Tudo bem, vamos colocar ele ali? Ele sabia que toda luta pelos seus direitos era contra aquela injustiça. Pessoal, quem luta, luta contra. É porque às vezes no contexto falado, ou até mesmo textual, já subentende-se que você está indo de encontro a algo, a alguém ou alguma coisa. Então fica subentendido. Por isso que muitas vezes no contexto coloquial, nós não conseguimos vislumbrar esse contra e acabamos deixando de entender essa situacionalidade. Lima Barreto era natural de Olinda, tá? Quem é natural de. Quem é obediente ou desobediente, é obediente ou desobediente a alguém ou a alguma coisa. Era um garoto muito bonitinho, era um garoto muito bonzinho, sempre foi obediente à família, tá? Então, quem é obediente a algo. Eu sou obediente a meus pais, eu sou obediente a meus princípios, ou desobediente a meus pais, ou desobediente ao que querem de mim. Perto de e longe de. Estamos ainda muito longe da próxima parada. Estamos ainda muito longe da próxima parada, motorista. Já cumpriram quase todas as etapas, estão perto de ganhar a competição. Então, longe e perto, pessoal, exige a preposição de. Satisfeito, quem está satisfeito com algo, com alguém ou com alguma coisa. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. A regência nominal, pessoal, consiste na relação de subordinação entre nomes. Só para relembrar, tá? Bem, aqui rapidinho, só relembrando também aulas anteriores, a regência verbal nós já vimos há algum tempo, outro tipo de regência conhecida é a regência verbal, que também se refere à relação de subordinação entre dois termos. Porém, no caso da regência verbal, a relação dá-se em um verbo e seu complemento, olha só. Um verbo possui a mesma regência do nome do qual deriva. Assim, retomando os exemplos que já vimos neste texto, temos: ela ficou muito grande, que agradeceu, tem as mesmas regências da palavra grato e vice-versa. Ela sabia de toda a luta contra aquela injustiça, ele lutou contra aquela injustiça. Mesma coisa, tá, pessoal? Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, nós nos satisfizemos com o resultado, beleza? Deixa eu ver logo quem está por aqui hoje. Olha, muito de feliz da vida. Ainda bem que tu me orientastes. Deixa eu voltar agora. Beleza. Então vamos lá, meu guerreiro. Esquece o boa tarde que eu te dei, pensando boa noite então. Vamos ver o exercício, papai? Olha que beleza! Um exercício. Fanatismo, fanatismos.
Fanático por caipirinha, fanático por samba, fanático por viagens. Há fanáticos para tudo. Ou melhor, há fanáticos e fanáticos. O problema é que por ser empregado tão à vontade, aliás, como tantas outras, a palavra fanatismo banalizou-se, perdendo em força e conteúdo. Entretanto, parece óbvio que o fanático por novela é algo bem diferente, bem menos perigoso que o nazista fanático. Fanático é um termo cunhado no século XVIII para denominar pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas. Lembrando, pessoal, acrítico significa aquela pessoa que não tem criticidade, certo? Aquela pessoa que ela não tem senso para criticar ninguém. Isso que significa acrítico, tá? Acríticos de uma causa religiosa ou política. Olha aí, pessoal. Essa palavra fanatismo, pessoal, veio justamente dessas duas sendas. Da senda religiosa e da senda política. Veja que já se passaram quase 200 anos e nós ainda continuamos, mais de 200 anos, né? E nós continuamos ainda associando, essas palavras estando associadas realmente a essas duas situações. Ou o cara é fanático por política, ou é fanático pela religião. Mas vamos continuar. O grande perigo do fanatismo, do fanático, consiste exatamente na certeza absoluta e incontestável que ele tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma verdade supostamente revelada, especialmente para ele, pelo seu Deus, portanto, não uma verdade qualquer, mas a verdade, o fanático não tem como aceitar discussões ou questionamentos racionais com relação àquilo que apresenta como sendo seu conhecimento. A origem divina de suas certezas não permite que argumentos apresentados por simples mortais se contraponham a elas. Afinal, como colocar lado a lado dogmas divinos e argumentos humanos? Pode-se argumentar que as palavras de Hitler ou de Mao Tse-tung, mobilizaram fanáticos tão convictos como os religiosos e não tinham origem divina. Ora, de certa forma, eles eram cultuados como deuses e suas palavras não podiam ser objeto de contestação, do mesmo modo que ocorre com qualquer conhecimento de origem dogmática. É condição do fanático a irracionalidade. Veja-se o que aconteceu com o povo alemão, por exemplo. Acreditar que o mais imbecil dos arianos puros pudesse ser superior a Einstein, como pregava a cartilha hitlerista, não decorre de uma apreensão racional da realidade, mas de uma verdade revelada pela propaganda nazista. Aceitar e agir como os grandes cientistas intelectuais, só pelo fato de ter origem judaica, pudessem pertencer a uma suposta raça superior, não é, decididamente, uma abordagem racional, e sim uma verdade revelada da mesma categoria, portanto, das verdades religiosas, ou seja, um dogma de fé. O assunto é preocupante. Qualquer pessoa de bom senso sabe que o fanatismo já provocou muito estrago. É mais que hora de ser identificado, compreendido, combatido. Para tanto, é preciso saber conhecê-lo em suas diversas manifestações. Saber até onde foi para ter uma ideia de até onde poderá ir, se não for detido. Ou ter o seu conceito definitivamente transformado no mundo menos louco. Que tal fanático por livros? Ou fanático por chocolate? E que musa nos perdoe. Fanático por Beethoven, Carla Pinsky e Jaime Pinsky, comunicação nos textos. Bem, o único trecho em que a preposição de não estabelece uma relação de regência nominal, e aí chamo sua atenção para uma situação, olha só. O único trecho em que a preposição de ou de veja que ela não está entre aspas, não está grifada, não está em negrito. Então você tem que, para não ler assim, o único trecho que a preposição de não estabelece, o único trecho que a preposição de não estabelece,
Aí você fica, eu não entendi a questão, claro. Ele não colocou em destaque e hoje estão fazendo isso, tá? O único trecho em que a preposição de não estabelece uma relação de regência nominal então vamos ver aqui. Letra A, a origem divina de suas certezas. Pode-se argumentar que as palavras de Hitler, tá? Palavras de Hitler, palavras de Mao. Suas palavras não podiam ser objeto de contestação. Do mesmo modo que ocorre com qualquer conhecimento de origem dogmática, beleza? E não decorre de uma apreensão racional da realidade. Vamos ver então por partes. Vamos ver primeiro. A origem divina de suas certezas não permite que origem divina, quem tem origem divina de algo, de alguém ou de alguma coisa. Uma regência nominal. Pode-se argumentar que as palavras, quem tem palavras de algo, de alguém ou de alguma coisa. Também é. Objeto, quem é objeto de algo, de alguém ou de alguma coisa. Objeto também é. Do mesmo modo que ocorre com qualquer conhecimento de origem dogmática ou decorre de uma apreensão, ou letra D ou letra E, claro, você que já viu nosso material físico, vai lá e marca a letra E, tá, pessoal? Quem tem conhecimento de algo, de alguém ou de alguma coisa. Decorre, pessoal, é verbo, certo? Decorre é verbo. Então, de uma apreensão é objeto indireto. Então, aqui é uma regência verbal. O restante tudo, regência nominal. Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas a seguir. Nunca vi um acidente igual àquele. Sempre vou àquela loja para comprar roupas. Naquela hora eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Na audiência, diga a verdade, mas limite-se àquilo que lhe perguntarem. Quero uma moto igual a que estava à venda na loja. Beleza. Veja, pessoal. Veio uma tarde, dá o sono. Sangue de Jesus. Veja, pessoal, você tem que preencher essas lacunas, tá? Preencher essas lacunas. Então, você que já viu o nosso material físico, já deve ter imaginado. Vamos ver aqui? Nunca vi um acidente igual. Quem é igual a algo, a alguém ou a alguma coisa. Igual exige preposição a. Aquele, pessoal, já tem a. A mais a, acraseado. Ou é a letra A ou é a letra C. Por eliminação, B, D e E estão fora. Sempre vou. Quem vai a algum lugar. Ou a alguém, ou a alguma coisa. Então, sempre vou a. O A, pessoal, tá? Já tem um A adquirido. A mais A craseado. Já achamos. Tá? Mas vamos supor que, de repente, você nem se tocou porque você diz sempre vou para. Aí você ficou, então seria para aquela. Aí o aquela não vai ter crase, né? Ficaria com a C ainda. Vamos continuar. Aquela hora, toda vez, pessoal, que aquele, aquela, aquilo estiver relacionado à hora e eu puder trocar a expressão aquele, aquela, aquilo por naquele, naquela, naquilo, quer ver? Naquela hora, viu? Ficou com sentido. Eu estava viajando para o Rio de Janeiro, ou aquele, ou aquela, ou aquilo é craseado, tá? Então pronto, já sabemos, pessoal, né? Letra A. Não, professor, não pode ser. Não pode ser, não pode. Não aceito, professor, não aceito. Até assim, você até falou do aquela aqui, né? Tá, tudo bem, mas e aqui, professor? Eu aprendi que o A diante de que, né? O A diante de que não pode ser craseado. E realmente, pessoal, o A diante do pronome relativo que, ele não é craseado. E aí, como é que o senhor explica isso daí? Hein? Como é? Vem comigo. Quero uma moto igual, a moto que estava à venda na exposição. Bem aqui, pessoal, eu tenho uma expressão feminina subentendida. Ó. Toda vez que você tiver um elemento de igualdade, igual, semelhante, parecido,
O elemento que serve para cá, serve para cá. Então, ó, quero uma moto igual à moto que estava, tá vendo só? Então, por isso que esse A está craseado, porque ele está junto de igual, que nós já vimos que exige preposição, e diante de moto. Quero uma moto igual à moto que estava. Então, o que aqui, pessoal, esse A não tem nada a ver com o que, ele tem a ver com moto, que teve um processo que nós já vimos em aulas passadas de elipse. Tá? Na verdade, uma zeugma, né? A gente chama de elipse de maneira generalizante, mas especificamente é uma zeugma. O que é uma zeugma, professor? É quando você omite um termo que já foi dito no contexto, tá? Que estava à venda na loja, tá? Então, aqui correto, adjunto adverbial feminino, crase obrigatória. Como saberei se ela é adequada à situação do outro? É correto afirmar que o acento colocado sobre a palavra assinalada nessa frase... Bem, pessoal, o acento é esse aqui, tá? Perdão, ele não está assinalado, é o aqui. Não sei no material de vocês, mas aqui não está, esse A craseado. Então, é correto afirmar que esse acento que foi colocado aqui, nessa palavra, ele está porque identifica um pronome oblíquo feminino, identifica um monossílabo tônico, representa a junção de dois sons iguais, sinaliza um artigo definido feminino. Realmente, pessoal, muita coisa que está escrita aqui tem a ver com esse A, tá? Tem a ver com esse A. Porém, ele é um A craseado, pessoal. E não se usa crase diante de pronome oblíquo. Tá? Monossílabo, pessoal, tem acento, desde que ele seja verbo, advérbio ou monossílabo normal, pá, fé, terminado em AAS, EES, OOS, tá? Mais valor semântico. Qual é o valor semântico que o A tem? Nenhum. Então, ele não é o monossílabo tônico. Sinaliza um artigo definido feminino? Sinalizar, ele até sinaliza, pessoal, mas como você levou em consideração o acento, esse acento só está aí porque ele representa a junção de dois sons iguais, tá? Cenário alternativo que apresenta um desvio no domínio da regência. Estava ansiosa para saber se podia gerar filhos. Ela precisava domar os caprichos, dirigir suas forças para se sentir apta àquela situação conjugal. Bernardo Moeira, com alegria, um punhado de milho no salão contíguo à cozinha. Ávido de esperanças, abandonou seu abrigo e lançou-lhe entre os perseguidores. Com o espírito ambicioso de verdades, aplacou a ira daquele momento. E aí, pessoal? Ele quer que você marque um elemento em que houve um desvio de regência. Esse desvio pode ser de preposição, pode ser de complemento, tá? E aí? Bem, dê só uma olhada, claro que você que já viu no nosso material, já tem uma ideia disso. Quem marcar a letra D acerta. Por quê, professor? Vem comigo, papai. Quem está ansioso para, então está correto. Ela precisava domar os caprichos, dirigir suas forças para se sentir apta. Quem é apto a alguma coisa, aquela já tem um adquirido, aquela. Bernardo Moeira, com alegria, um punhado de milho no salão contíguo. Quem está contíguo a algo, junto, tá? A alguém ou alguma coisa, então correto. Com espírito ambicioso de verdades, aplacou a ira. Quem aplaca a ira de algo, de alguém ou de alguma coisa. Ávido de esperança, abandonou seu abrigo e lançou-lhe entre os perseguidores. Ávido de esperança, abandonou seu abrigo e lançou-lhe entre os perseguidores. Tá? E aí, pessoal? Abandonou seu abrigo e lançou-lhe seu abrigo. Lançou-se, né? Porque quem lança algo, alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto exige objeto direto. Então, lançou-se entre os perseguidores. Vamos admitir que o estudante se encontra diante da página em branco, de lápis e papel em punho, a esperar que as ideias lhe jorrem da mente com ímpeto proporcional à sua ansiedade. É um momento de transe. Estão sujeitos a
todos os que ainda não adquiriram o desembaraço natural, advindo da prática diuturna de escrever, transe e aflição traduzidos em mordiscar a ponta do lápis. O assunto sobre o qual se propõe escrever é vago, não depende de pesquisa, mas apenas da experiência e das vivências. E agora? Vejamos como resolver isso, mediante a sábia lição do professor Júlio Nogueira. O assunto é um desses temas abstratos que nos parecem áridos, avaros de ideias, certo? A amizade, por exemplo, quer dizer, sobre amizade, olha aí, estou aqui na aula ao vivo com a mamãe, ó, a mamãe está aqui. E o senhor que veio pegar um documento aqui. Está com a Edgar. Está com a Edgar. Olha, é bom que a aula é ao vivo mesmo. É, está com o Edgar. Pronto, tá vendo? Eu gosto disso, para vocês saberem que a aula é ao vivo. Quase ao vivo, né? Que ela está sendo gravada, na verdade. Quer dizer, sobre amizade, como encher tantas linhas, formando período sobre período, se as ideias nos escapam, se a imaginação está inerte, se nada encontramos no cérebro que nos pareça digno de ser expresso de forma agradável e, sobretudo, a correta, antes de tudo, se nosso estado de espírito é de perplexidade, se nos domina essa preocupação pungente, esse desânimo de chegar a um resultado satisfatório, o que devemos fazer é não começar a tarefa imediatamente. Em vez de lançar a esmo algumas frases inexpressivas no papel, devemos refletir, devemos nos concentrar. Uma quarta parte do tempo, dispomos, deve ser destinada a metodizar o assunto, a dividi-lo nos pontos que comporta. Otto M. Garcia, Comunicação em Prosa Moderna. Você que é meu colega também em letras, né? Sabe que essa é a nossa Bíblia, né? A Bíblia de todo professor de português, Comunicação em Prosa Moderna. Bem, as palavras que completam corretamente as lacunas do texto na ordem em que se encontram são. Então vamos lá, pessoal. É o momento de transe em que, a que, ao qual, no qual estão sujeitos todos os que ainda não aderiram ao desembaraço. Quem está sujeito a algo, a alguém ou alguma coisa. Lembre, pessoal, é pronome relativo, tem que olhar o que vem depois, tá? Quem está sujeito a algo, a alguém ou a alguma coisa. Então, por eliminação, a e de estão fora. Bem, pode ser ao qual, então, é um momento de transe ao qual estão sujeitos todos os que ainda, podia ser ao qual, né? Está se referindo a momento, é um momento de transe ao qual estão sujeitos todos os que ainda aderiram. Aqui é um momento de transe a que estão sujeitos, eles estão sujeitos ao momento. Eu não especifiquei, até porque não é o momento, é um momento, sem especificação, letra B ou letra E. Vamos ver o próximo. Professor, não entendi. Deixa eu explicar. Quando ao caberia aqui? Quando aqui, pessoal, eu tivesse é o momento de transe ao qual. Como eu coloquei um momento, eu não especifiquei o momento, eu não posso usar, pessoal, o artigo que define o elemento, porque ele está indefinido, então o correto é a que, tá? Tanto aqui quanto aqui. Então, das três opções que eu tinha, diminuíram agora para duas, letra B ou letra E. Tenho que ver agora o próximo, né? Uma quarta parte, de novo, ó, indefinido, tá? Uma quarta parte do tempo a que ou que dispomos, né? Já que eu só tenho, de que dispomos ou que, deve ser destinada a metodizar. Eu só tenho essas duas opções, então vamos ver. Quem dispõe, dispõe de algo, de alguém ou de alguma coisa. Lembrando, pessoal, o nome relativo, eu tenho que sempre
me basear no que vem depois. Quem está sujeito a. Quem está disposto, né? Quem dispõe de algo, de alguém ou de alguma coisa. Instrução. Leia o texto para resolver as questões 6 e 7 sobre regência nominal e crase. Graças a la vida. E a vocês? Se quem escreve o faz para o outro está sempre presente quando escrevemos. Trata-se, pois, de um exercício solitário na aparência, mas que nos põe em contato virtual com todos os possíveis leitores. Quando apagamos, quando corrigimos, nós o fazemos para o severo leitor, eu ou você. No meio deste mundo aparentemente superpovoado, aumenta sempre o número dos que ressentem do anonimato, da solidão, da falta de tempo para si. É contra isso tudo que cada vez mais escrevemos, na luta que travamos contra essa existência e esse isolamento que a multidão nos impõe. Quanto mais nossa existência ocorre na solidão de minúsculas ilhas desertas, imaginárias, mais escrevemos para manter comunicação com os outros. Nas celas solitárias dos mais severos presídios, encontramos recados raspados à unha. Náufragos hasteiam bandeiras. Grandes homens e mulheres percrustam suas especificidades e escrevem autobiografias. Quando o engenho e arte de cada um não dá conta, paga-se para que alguém escreva. Nas livrarias, estantes de biógrafas ocupam cada vez mais espaço. Proliferam cursos de redação. Quanto menos dizem que lemos, mais livros são publicados. Nas feiras de livros, vagamos por quilômetros de livros expostos. Cada livro é uma porta aberta, uma janela escancarada, por onde alguém fala ao mundo, que pode ser uma pessoa, um grupo, uma tribo, uma nação. E se muito talento houver, talvez fale a todo mundo e a todo futuro. Deixar escrito é uma esperança lançada na direção da imortalidade. Os que escrevem são escolhidos, entram na academia, não é? Os acadêmicos tornam-se imortais, dizem. Nas mitologias ocidentais, depois da morte, o destino das almas não é a solidão, é o céu, o inferno, o purgatório. O limbo em torno do Padre Eterno. Juntos, em boa companhia, entramos em alguma eternidade. Disso do mundo ocidental, porque é aí que parece estar arraigada essa mania de escrever, assim como o medo do isolamento, da morte, do vazio, do grande silêncio interior. Escrever aparece como grande ponte para se esquivar dessas formas aversivas de sentir. Parece que não basta o amor e o respeito ao próximo. Eles precisam ser expressos na prática. Escrever é dizer o sentimento da morte e do vazio. É dizer o sentimento. É um fazer que pode ser percebido. No agrupamento dos humanos, onde predominam contatos diretos, face a face, pode-se dispensar a escrita, pois se pratica a comunicação contínua. Onde os contatos face a face rareiam, onde o isolamento começa a machucar, a escrita é o ato de aproximar, é o grito. Sobre a concordância do verbo bastar no singular, em parece que não basta o amor e o respeito ao próximo, está correto o seguinte comentário, tomando-se como referência a norma culta da língua. Como está precedendo os núcleos do sujeito, o verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo, tá? Pode ser, pessoal, vamos ver. Parece que não basta o amor basta. Pode ser. A única concordância possível é no plural, por ser composto o sujeito da oração que se encontra esse verbo. E não basta o amor e o respeito. O amor e o respeito bastam. Pode ser a B. O verbo não tem de concordar,
Tem sim. Então, isso aqui está fora. Até porque, pessoal, não são núcleos do objeto, são núcleos do sujeito. A oração que tem como núcleo do predicado o verbo bastar é uma oração sem sujeito. Verbo haver igual a existir, verbo haver igual a tempo passado, verbo fazer igual a tempo passado, verbos que denotam o fenômeno da natureza, verbos dar, bater, soar, ser no sentido de hora, concordando com elas, sujeito inexistente. Não falou do verbo bastar não, a letra D está fora também. E quem marcar a letra A acerta, pessoal. Tá? Olha só, realmente o sujeito é amor e respeito, mas como eles estão pós-postos, ou seja, depois do verbo, o verbo concorda com o elemento mais próximo. Beleza. Dispensa-se o sinal. Duartinho? Tá aí? Duartinho não tá. Dispensa-se. É chato a gente ficar, né? Sem os meninos aqui para interagir com a gente. Sangue de Jesus. Eu estou perguntando, eu mesmo estou respondendo. Eu estou com medo de eu perguntar e responder errado. Dispensa-se o sinal indicativo de crase, hein? Encontramos recados raspados à unha. Embora se trate de locução adverbial formada por palavra feminina, bem aqui, ó, pessoal, tá? Verifica-se ao mesmo tempo na alternativa. Então, pessoal, era para ter crase, não tem. Então, eu vou ter que procurar uma opção, todas foram tiradas as crases, tá? Vou ter que procurar uma opção que também está aqui, que não pode ser craseada. Vamos lá? Agora, por quê, pessoal? Porque a regra diz o seguinte: acentua-se os adjuntos adverbiais femininos, beleza, à exceção dos de instrumento. Qual foi o instrumento usado para raspar os recados? A unha, tá? Então, pronto, é por isso que a unha não tem crase. Então, eu tenho que procurar outro que também denote movimento ou instrumento, também não vai poder ser regido, tá? Escrever e pôr amostra, ideias e sentimentos. Amostra não é instrumento. Então, amostra tem crase. Escrevi às pressas. Pressas não é instrumento. Pressas tem crase. As pressas tem crase. Considerava-se um escritor à moda antiga. A moda antiga não é instrumento, é tempo. Então, quem marcar a letra D acerta. Algumas crônicas eram escritas à mão. O instrumento utilizado para escrever foi a mão. Adjunto adverbial feminino de instrumento não se usa crase. Assinale a opção em que há erro no emprego do A acentuado. Ou seja, pessoal, ele quer que você marque a opção ou que este A esteja mal empregado dentro das regras de oxítono de monossílabo tônico ou dentro das regras de crase. Então, são três coisas que fazem com que esse A seja acentuado. Ser um monossílabo tônico, ser uma oxítona terminada em AAS, monossílabo tônico terminado em AS também, escrito em A e AS, ou crase. Então, tecnicamente, acredito que seja crase. Vamos ver? Onde é erro? Sem nenhum respeito às religiões, desrespeito à religião. Quem desrespeita a algo, a alguém, alguma coisa, a religião é nome feminino, acraseado. Compare a estrutura do desfile das escolas de samba à estrutura das procissões. Então, esse A aí, apesar de estar na frente de uma preposição, craseado, porque entre esse A e o das tem um nome feminino subentendido. Não posso marcar a letra A. João Batista escreve sobre a violência urbana em contos a Rubem Fonseca, autor que introduziu esse gênero no país. Quem escreve, escreve algo a alguém ou a alguma coisa. Pode ser. João Batista escreve sobre a violência urbana em contos a Rubem Fonseca, autor que introduziu esse gênero. Pode ser a letra B. Você pode dizer assim, professor, mas Rubem Fonseca é nome masculino. Vamos ver. Decepcionado, Milton viu que não retornaria jamais a Manaus de sua infância. Professor, nome de cidade, não tem crase. Pessoal, nome de cidade não tem crase, desde que ele não seja especificado. Ele especificou. Não é qualquer Manaus, é Manaus de sua infância. Se é craseado. Todos os torcedores se levantaram a uma
comemorando como desvarados o gol da seleção brasileira. Pessoal, só se usa crase diante de uma quando ele se referir à hora ou movimento, atitude cometida por todos e ao mesmo tempo. Pode ser. Como é elevado o preço das mercadorias importadas? Só é acessível a pessoas abastadas. A no singular, isso é referente no plural, não se usa crase. Pessoal, pode ser a letra B, pode ser a letra E, mais nitidamente. Vamos ver? Letra E, pessoal, tá? João Batista escreve sobre violência urbana em contos a Rubem Fonseca, tá? Esse A aí, o A comparativo, exige crase. Na letra E, o A está no singular e seu referente está no plural, não recebe crase. Na letra D, volto a lembrar, todos os torcedores se levantaram a uma, ou seja, a ideia de que o movimento foi cometido por todos e ao mesmo tempo, então crase é obrigatória. Tomando como exemplo o trecho, um exemplo disso é São Paulo às 7 da noite. Em relação ao uso da crase em língua portuguesa, é correto afirmar: usa-se crase quando há contração da preposição a com o artigo definido a? Sim. Então pronto, pessoal, ou A, ou B, ou D. 2. Seu uso será facultativo na indicação de horas, nas locuções adverbiais femininas. Se for A ou D. 3. Não se usa crase antes de verbos e de pronomes relativos. Não usa. Mas eu não tenho uma expressão, não sei que só se a B. 4. Usa-se crase nas locuções formadas de elementos repetitivos. Não, né, pessoal? Você sabe que não. E o seu uso é facultativo na indicação de horas? Não, pessoal, não é. O uso é facultativo diante de nomes comuns de mulheres, tá? Maria, Patrícia, Ana. Falei a Ana, pode ser com ou sem crase. Depois da expressão até, fui até a porta, com ou sem crase. E pronome possessivo feminino, cheguei a minha rua, cheguei a minha rua. Como tem esse minha, possessivo, pode ou não ter crase. São únicos casos facultativos. Então, correto, 1 e 3. A depressão pode ter um lado bom. José Roberto Leite, psicólogo, tenho minhas dúvidas sobre isso, principalmente vendo o prejuízo que a depressão causa em meus pacientes. A única visão que eu poderia ter a respeito de algo útil na depressão seria que ela provoca um impacto de tamanha grandeza na vida do indivíduo que poderia motivá-lo a buscar recursos para talvez modificar aquele estado. Duílio Antero de Camargo, psiquiatra. É difícil ver o lado bom da depressão, especialmente para o paciente depressivo. O sofrimento psíquico, o trabalho, é muito grande. A depressão chega a ser a terceira causa de incapacidade no trabalho no Brasil. De lado positivo mesmo, só consigo ver que a depressão trouxe para a nossa legislação trabalhista leis de proteção à saúde do trabalhador. Geraldo Ponsendoro. Parece que os autores das teorias que dizem que a depressão tem um lado bom confundem depressão com tristeza. A tristeza tem a função de recolher o indivíduo e fazer com que ele reflita, pense onde erraram com ele, onde errou com as pessoas. Tudo isso faz com que ele tente se adaptar melhor à situação futura semelhante. Qual é o limite entre a tristeza funcional e a depressão? Os americanos, em seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, falam em 15 dias. Se você tem a vida prejudicada por mais de 15 dias, pode ser medicado. Não acredito que a maior parte dos clínicos use rigorosamente essa marca. Ela provoca o impacto de tamanha grandeza na vida do indivíduo que poderia modificá-lo a buscar recursos. No texto, os pronomes sublinhados nessa frase refere-se respectivamente a. E aí, pessoal, lá no texto, se você voltar, você vai encontrar ali, né, quase finalzinho
do primeiro parágrafo. Ela provocou um impacto de tamanha grandeza na vida do indivíduo que poderia motivá-lo a buscar recursos. E aí? Esse ela se relaciona a quê? Então vamos ter que ler um pouquinho antes, né? A única visão que eu poderia ter a respeito de algo útil na depressão seria que ela quem, pessoal? A depressão provoca um impacto de tamanha grandeza na vida do indivíduo que poderia motivá-lo. E aí, pessoal? Quem seria o elemento? Indivíduo ou impacto? Já sabemos que é depressão, ou ela. Indivíduo ou impacto? Lembrando, o termo grifado é o quê? Que está bem aqui, ó. Aqui. E quem marcar a letra A, certo, ó, pessoal, o pronome relativo sempre está ao lado do nome a que se refere. A depressão trouxe leis de proteção à saúde do trabalhador. Dos acentos colocados nas palavras sublinhadas, no material de vocês eu sei que está sublinhado, no meu aqui não está. É o A e saúde. É o A e saúde. É incorreto afirmar que esse A craseado e a palavra saúde com esse seu acento. É incorreto afirmar que ambos sinalizam a ocorrência de crase. O primeiro sinaliza a ocorrência de uma crase, o segundo denuncia a existência de um hiato, o segundo denuncia uma sílaba tônica. Claro que você que tem material físico já viu, já sabe, já ponderou letra A, né, pessoal? O único que sinaliza sinal de crase é o primeiro. O segundo é um hiato. E sendo hiato, pessoal, ele também é uma sílaba tônica. Às vezes as pessoas identificam, né? Ah, é um hiato. Vou ficar em pé, cansei de ficar sentado. Né? O pessoal até identificam o hiato, mas esquece que o hiato também é uma sílaba tônica. E aí, pessoal, nós começamos agora os exercícios de sintaxe, tá? Nós reservamos esse pouquinho de tempo para nós. Claro, lembrando, nós tivemos aí o infortúnio de uma falta de energia há pouco nos estúdios, não só nos estúdios, né? Aqui no Macapaí Santana, e atrasou um pouco nossa aula. Então, quando for 19 horas, nós encerramos esta aula, tá? 19 horas, nesse horário que eu estou gravando. Como você está com horário free, né? Quando terminar, terminou. Considere a frase, ele andava triste porque não encontrava a companheira. Os verbos grifados são respectivamente. Então, pessoal, esse verbo andar, ele é transitivo direto, ligação, o que ele é? Aí você diz, ele andava, quem anda, anda com algo, com alguém, com alguma coisa. O professor acha que esse verbo aí é transitivo direto. Tá. Pessoal, toda vez que eu tiver um verbo, como o verbo andar, que é verbo intransitivo, sua origem, com um sujeito e um predicativo do sujeito, o verbo deixa de ser verbo intransitivo para ser verbo de ligação. B, C e E. Tá? De novo. Todo verbo intransitivo entre um sujeito e uma qualidade do sujeito passa a ser verbo de ligação, tá? Ele andava triste, ele estava triste, certo? É o tal do verbo copulativo. Quem encontrar algo, alguém, alguma coisa, verbo transitivo direto, você vai lá na letra E e marca o primeiro de ligação, mas para este caso em especial, tá? Lembrando, todo verbo intransitivo entre um sujeito e uma qualidade do sujeito, um predicativo do sujeito, ele passa a ser verbo de ligação, tá? E o verbo encontrar é transitivo direto, beleza? Indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Ui, papai, lembrando, tecnicamente, pessoal, pela regra, em 95% das vezes, o agente da passiva é regido pelas preposições pelo, pela, pelos, pelas, ou pela preposição por. Lascou, porque todas estão aqui sendo regidas ou pelo por ou pelo pelo. E agora? Como é que eu vou saber? Bem, pessoal, tem várias formas. Uma delas é pegar todas as frases e jogar na voz ativa. Vamos pegar a primeira? A casa foi construída por nós, nós construímos a casa. Então, pronto, pessoal, letra A tem voz ativa.
com verbo transitivo direto, a voz passiva, a casa foi construída por nós. O presidente será eleito pelo povo, o povo elegerá o presidente. Então pronto, letra B também não pode, tem voz ativa. Ela será coroada por ti, tu a coroarás, tu a coroarás. O avô era querido por todos, todos. E agora? Ah, professor, todos queriam o avô. Não, todos quereriam o avô. E quem marcar a letra E acerta, ele foi eleito por acaso. Nós temos aí só uma locução verbal ao final. Ele foi o quê? Eleito por quem? Por acaso. Então aqui a gente só tem uma locução verbal com uma concordância de regência nominal. A terra era povoada de selvagens, o termo grifado de selvagens. A terra era povoada de selvagens, o termo grifado de selvagens é. Mas antes da gente resolver essa questão, pessoal, vamos voltar aqui rapidinho, que eu esqueci de fazer esse comentário. Vocês viram que nós tivemos 4 textos no exercício sobre regência nominal. Claro que aqui está mesclado regência nominal e verbal. Beleza. Eu não precisava ter lido nenhum deles. Porque todas as questões não tinham nada de interpretativa, elas tinham só de gramaticais. A única que eu deveria realmente me prender ao texto era essa daqui, ó. Tá? Porque ele pede que você... cadê? Tem mais nem sei. Tá aqui. Que você complete, tá? Que você complete as lacunas. Era o único que eu deveria realmente prestar atenção. O que é que eu quis dizer com isso? Aliás, não quis, mas tive a intenção de fazer você raciocinar. Questões de interpretação de texto, claro, você precisa conhecer o texto. Mas nas de gramática, você precisa ter a regra gramatical. Então, você, às vezes, vai ler uma questão que ela é altamente gramatical, perde tempo lendo o texto, se cansa, e quando vai fazer a questão, acaba desmerecendo-a. Tá? Fica a dica. Professor, o que eu devo fazer no dia da prova, então? Antes de começar a ler os textos, de português principalmente, dá uma lida rápida nas 10 questões. Olha se elas não estão como aqui, ó. Indica a única alternativa que não apresenta agente da passiva, né? Então, eu não preciso do texto, pessoal. Aqui eu não preciso do texto, tá? Mas se ele diz, de acordo com o texto, ou então retire do texto, aí eu precisaria. A terra era povoada de selvagens, claro que vocês vão, alguns na letra D, complemento nominal. A terra era povoada de quê? Ah, professor, de selvagens. Jamais, pessoal, é um agente da passiva. Os selvagens povoavam a terra era povoada por selvagens. Mas, lembra que eu disse? As preposições pelo, pelas, pelo, pelos, pela, pelos, por 95% e as outras 5%. Tá aí, pessoal. Algumas vezes o autor ele utiliza a preposição de, a preposição a, para poder, naquele momento, elencar aquela ideia. Então, a terra era povoada de selvagens pelos selvagens. Vamos ver se é verdade? Os selvagens dominavam a terra. Então, aí, voz ativa, aqui voz passiva. Dulce considerou calada por um momento aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Aqui é porque eu não separei, tá, pessoal? Leseira, bem aqui, tá? Aqui era para ser separado. Isso aqui era uma coisa para você saber os termos. Então, vamos fazer logo, né? Estamos aqui mesmo. Bem aqui, ó. Pouco. Aí vem aqui, tira. Pronto. Certo? Só para a gente saber o que era. Pronto. Agora vai. Certo? Então, tá aí, pessoal. Por um momento, primeiro termo grifado, e aquele horrível delírio, segundo termo grifado. Nesse contexto, eles são o quê? Dulce considerou calada por um momento, aquele horrível delírio. Por um momento. Por um momento seria objeto direto? Não, tem preposição. Predicativo do sujeito? É, uma qualidade do sujeito. Mas qualidade do sujeito, pessoal, se há sujeito na frase, ela não pode ser separada por vírgula. Não.
Adjunta adverbial, pode ser. Por um momento, um instante, um tempo. Adjunta adverbial de tempo, pessoal, C ou D. C ou D. Aquele horrível delírio, objeto direto ou adjunta de nominal, aquele horrível delírio. Se fosse horrível para delírio, seria adjunta de nominal. Mas aquele horrível delírio, tudo marcado. Quem considera, considera algo, considera alguém, considera alguma coisa, objeto direto, certo? Então aí, pessoal, Dulce considerou o quê? Aquele horrível delírio, tá? Aquele delírio, objeto direto. Por um momento, adjunta adverbial de tempo. Sinale a alternativa correta para todos os males. Há 2 remédios: o tempo e o silêncio. Os termos grifados, agora está separado. Os termos grifados são, respectivamente, sujeito, objeto direto, sujeito e aposto, objeto direto e aposto, objeto direto e objeto direto, objeto direto e complemento nominal. Vamos lá. Há 2 remédios. São 2 elementos, tá, pessoal? Então vamos analisar o primeiro. Há 2 remédios. Sujeito. Há o que? Isso. A é verbo transitivo direto, 2 remédios é objeto direto. Letra C, letra D ou letra E. O tempo e o silêncio. Termos regidos por 2 pontos é aposto. Ainda sei. Olha lá de novo. O verbo haver é verbo transitivo direto. 2 remédios é objeto direto. Pode ser letra C, pode ser letra D, pode ser letra E. Eu tenho 2 pontos, pessoal. E os 2 pontos caracterizam o quê? Eles caracterizam, quando aparece numa frase simples como essa, aposto. O que é o aposto? É uma outra designação que eu dou a um elemento que alguns conhecem. Por exemplo, quem me conhece sabe quais são os 2 remédios, porque eu fico falando isso o tempo todinho. Mas você veio me visitar hoje, não me conhece, eu digo, há 2 remédios, você fica. O tempo e o silêncio. Certo? Isso é um aposto. Usando de direito que lhe confere a Constituição. As palavras grifadas exercem função de. Então, pessoal, o que e o lhe exercem função, respectivamente, de sujeito, objeto direto. E aí? Então, vamos lá. Usando o direito que lhe confere. O direito confere a Constituição a ele. Professor, o direito confere. Sujeito. Quem confere, confere algo. O quê? A alguém ou a alguma coisa. E aí? Você vem aqui e... Tá aí, meninos. Usando o direito que lhe confere a Constituição, então, olha só, a Constituição confere o quê? O direito, objeto direto, na forma pronominal, pronome relativo. A quem? A ele, objeto indireto, que é aqui representado pelo lhe. Perfeito, nós já vimos isso. Recebeu o prêmio jogador que fez o gol. Nessa frase, o sujeito de fez... Quem seria, pessoal? O prêmio, o jogador que o gol recebeu. Qual seria, pessoal? O sujeito desta frase. Desta frase não, porque ele não está querendo saber a frase, pessoal. Ele está querendo saber justamente o verbo fazer. Quem é o sujeito do verbo fazer? Claro, você marcou jogador, né? Muitos dos senhores, das senhoras. Mas é o que, pessoal? Tá? Lembrando que o que é regido pelo segundo verbo. E aqui no caso ele está substituindo a palavra jogador. Realmente, pessoal, o jogador é o sujeito do verbo, mas aqui ele não está junto do verbo. Tem um pronome relativo que exerce função, por isso que o nome é pronome relativo. Ele exerce função de sujeito, então ele passa a ser o senhor do segundo verbo, que aqui no caso é o verbo fazer. Então o que? Beleza?
Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. Como o povo anda tristonho, agradou ao chefe o novo funcionário. Ele nos garantiu que viria. No Rio não faltam diversões. O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. E aí? A, B, C, D ou E. Lembrando, pessoal, predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito que vem depois de um verbo. Se ele vier junto, ele é adjunto nominal. Mas se ele for separado por um verbo, qualquer verbo, seja de ligação, transitivo direto, intransitivo, esse adjetivo passa a ser predicativo do sujeito. Eu acredito que você tenha ido, de fato, na letra A. Vamos ver? Olha só, pessoal. Quem está tristônio? O povo. Entre a característica do povo e ele, existe um verbo. Então, toda vez que eu tiver uma característica, um adjetivo, um adjunto adnominal, separado do seu elemento referencial por um verbo, ele passa a ser chamado predicativo do sujeito. Encravei-lhe os dedos na carne com toda a força que eu tinha. A palavra que tem função morfossintática de... Morfossintática significa, pessoal, primeiro morfológica, conjunção substantiva, advérbio, pronominal, aposto, predicativo do sujeito, vocativo. Meu Deus do céu, professor. Cravei-lhe os dentes na carne com toda a força que eu tinha. A palavra que tem função morfológica de... Bem, se você colocar conjunção subordinada, pessoal, vai ter que dizer qual. Conjunção subordinada o quê? Adverbial. Não existe adjetiva, porque a adjetiva é o pronome relativo. E na substantiva é conjunção integrante. Então, letra B, letra C estão fora. Então, esse elemento aí é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Qual é a função sintática? Ó, eu tinha força. Vai lá, He-Man. Eu tenho a força. Hein, He-Man? Quem tem algo, alguém, alguma coisa, pronome relativo e objeto direto. Vamos lá? Vamos ver aqui, rapidinho. Olha lá. Com toda a força que eu tinha. Quem tinha alguma coisa? Eu, sujeito. Então, não poderia ser essa daqui, tá, pessoal? Porque a frase já tem o sujeito. Quem tem algo, alguém, alguma coisa. Eu tenho o quê? Força. Só que no lugar de força, eu tenho o quê? O pronome relativo. Então, a força seria objeto direto. Então, o pronome relativo tem função de objeto direto. A função do nome que veio antes é a função dele naquela frase. Cenário alternativa, em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal. Curiosidade do homem, cidade de Londres, respeito ao próximo, o coitado do velho, o receio de errar. E aí, pessoal? Professor, para mim, todos são complementos nominais. Curiosidade, nome. Cidade, nome. Respeito, nome. Coitado, nome. Receio, nome. O senhor disse que o que não for verbo é nome, todos são complementos nominais. Vamos ver? A curiosidade do homem é um adjunto adnominal, porque eu posso transformar a curiosidade do homem em curiosidade humana. Então, pessoal, se eu posso transformar uma locução adjetiva em adjetivo, ela não é complemento nominal, tá? Porque o complemento nominal não pode ser transformado. Cidade de Londres, essa aqui dá um pouquinho de dor de cabeça. Realmente, numa leitura superficial, você diria, né, ah, professor, isso daí é um complemento nominal. Vamos ver. Vamos construir essa frase, ó. O nome da cidade é... Aí você vai dizer Londres. Então pronto, pessoal. Toda vez que você construir esse contexto, o nome de e o nome couber, ele é aposto. Vamos ver, ó. O nome da cidade é Londres. Fortaleza de São José de Macapá. O nome da fortaleza é São José de Macapá. Fortaleza de São José de Macapá é aposto. Avenida dos Tamoios. O nome da avenida é dos Tamoios. Então, Avenida dos Tamoios é
aposto. Então, toda vez, pessoal, que você fizer, construir essa frase, você vai ter o aposto. O respeito ao próximo. Respeito ao próximo. É dever de todos. Respeito ao próximo. Pode ser essa, professor? O coitado do velho. O coitado do velho é locução adverbial. Estou só dando um advérbio, ou perdão, conjunção adjetiva, estou só dando uma qualidade para coitado. Não. O receio de errar. Quem receia algo, de alguém ou de alguma coisa. Professor, o respeito ao próximo é dever de todos. Não é um complemento nominal, não. Ó, é dever de todos o respeito ao próximo. Quem respeita, respeita algo, alguém ou alguma coisa. Esse é o próximo, aqui é só uma locução, certo, pessoal? Uma locução adjetiva não seria o nosso complemento. Então, quem receia, receia de algo, ou a algo, ou de, ou a alguém, ou a ou de alguma coisa. Amanhã, sábado, não sairei de casa. A palavra grifada funciona como objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, aposto. O que ele seria, pessoal? Amanhã, sábado, objeto direto. Quem sai, sai, verbo intransitivo. Bem, objeto direto não é. Agente da passiva. Pode ser, professor. Troca então por e pelo. Se ficar sentido, é. Amanhã, sábado, não sairei por casa. Pelo casa, não é agente da passiva. Complemento nominal. Não, porque para ser complemento nominal deveria pelo menos estar regido por preposição e nem isso está. Ele é um aposto, pessoal. Amanhã, sábado. Amanhã, tá vendo? O que é um aposto é quando você numera algo com características, certo? Tanto para quem te conhece quanto quem para não te conhece. Uma especificação de um elemento já falado. E não me diga que Mário Quintana haja sido insensível às legítimas exigências da poética contemporânea. O termo grifado desempenha a função de objeto direto. Bem, deixa eu ver. Bem, haja sido. Não, verbo transitivo direto. Não é objeto direto. Porque o objeto direto é insensível. Mas quem é insensível a alguém ou alguma coisa. Insensível é verbo? Não, professor, é nome. Então, complemento nominal. Tá? O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como. Então, pessoal, primeira frase, o sol entra cada dia mais tarde, o sol entra pálido, o sol entra fraco, o sol entra oblíquo. Veja que eu tenho um sujeito, um verbo. Vamos ver se ele é de ligação, pessoal. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, aparecer. Não, verbo entrar não é verbo de ligação oficial, mas ele pode estar na função. Quer ver? O sol, né, está cada dia mais tarde. Né? Tecnicamente seria isso. O sol está pálido, o sol está fraco. Pessoal, eu estou achando que esse predicado aí é verbo nominal. Verbo porque o verbo que está sendo usado é um verbo significativo, verbo entrar. Nominal porque eu tenho características do sujeito depois deste verbo, pálido, fraco, oblíquo. Se isso for verdade, ou só é a letra D ou a letra E. Vamos ver a próxima. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Quem brilha, brilha um pouquinho. Adjunto adverbial de intensidade, pela manhã, adjunto adverbial de tempo, predicado verbal. Aí, pessoal, predicado verbo nominal. Vamos terminar até antes do horário.
É exemplo de predicado verbo nominal. Então, pessoal, é exemplo de predicado verbo nominal. Rapaz, eu tô com uma saudade dos guerreiros. Mirella, Jonathan, né? Mateus. Estão fazendo falta aqui. Olha, tá vendo como não dá, pessoal? Esse negócio de dizer que ninguém é insubstituível, é assim, viu? Nós não somos insubstituíveis, tá? Porque olha só, eu estou substituindo vocês e estou quebrando a cara aqui. Fica sem graça. É tão bom quando vocês colocam a letra A e erram, ou letra C e acertam, eu fico tão feliz. Hoje eu não sei se vocês vão acertar, se vão errar, se vão me acompanhar. Vamos lá. É exemplo de predicado verbo nominal. Lembrando, pessoal, predicado verbo nominal é quando no predicado, que não é sujeito, eu tenho um verbo e eu tenho uma qualidade. Ou do objeto que esse verbo se relaciona, ou do sujeito. Então, cuspi no chão com nojo desgraçado, o corpo me doía todo, Estela se sentou na cama assustada, ele saiu correndo com os pés descalços, Chico Sena morreu. Então, pessoal, qual desses seria um predicado verbo nominal? Então, quem cospe, né? Cospe em algo, em alguém ou em alguma coisa. Eu cuspi onde? No chão. Com nojo, desgraçado, é o modo como eu cuspi. Não é ela. O corpo me doía todo. O corpo doía o quê? Todo. Em quem? Em mim. Então, o corpo me doía todo. Não. Aqui eu tenho, pessoal, um predicado verbal apenas, como um verbo transitivo direto e indireto. Estela se sentou na cama assustada. Quem se senta em algo, em alguém, alguma coisa. Ela se sentou onde? Em a cama, na cama. Assustada é uma característica dela. Opa! Assustada é uma característica de Estela, mas entre eles tem um verbo. Predicado verbo nominal. Ele saiu correndo com os pés descalços. Chico Sena morreu. Quem morre, morre, verbo intransitivo. Ele saiu correndo, verbo intransitivo, com os pés descalços, adjunto adverbial de modo. Predicado. Assim, predicado verbal, predicado verbal, predicado verbal, predicado verbal. Verbo nominal, só a letra C. O professor entrou atrasado. Essa aí vocês estão corretas. O professor entrou atrasado, o verbo é intransitivo e o predicado é nominal? O verbo é transitivo e o predicado é verbal? O verbo de ligação e o predicado é nominal? O verbo é intransitivo, o predicado é verbo nominal? O verbo é transitivo indireto, o predicado é verbal? E aí, meninos? O professor entrou atrasado. Quem marcar a letra. O verbo é intransitivo, o professor entrou atrasado, tá? O professor entrou atrasado e o predicado é verbo nominal. Aqui ele está no sentido de entrar normal, tá? Quem entra, entra. E o predicado é verbo nominal, porque tanto o verbo quanto o nome são importantes. Na expressão chamei Arnaldo Nogueira de Carioca, encontramos no predicado pela ordem. Eu chamei quem? Quem chama algo, alguém, alguma coisa. Arnaldo Nogueira. Já direto. Letra A, letra B, letra E. De Carioca. Objeto direto, predicativo, adjunto adverbial. Aí complica, professor. Predicativo, pessoal. Chamei Arnaldo Nogueira de Carioca. Eu estou classificando, estou qualificando o objeto direto. Então aí, certo? Eu tenho um objeto direto e o de Carioca é um predicativo do objeto. Está terminando. Minha terra é panorama de Palmares sempre em flor. O predicado é nominal e o verbo é de ligação. O predicado é verbal e o verbo é intransitivo. O predicado é verbal e o verbo é de ligação. O predicado é verbo nominal e o verbo é transitivo, direto e indireto. O predicado é nominal. Professor, pare, que para mim é tudo a mesma coisa. Então, olha para a frase.
Minha terra é Pindorama. Pindorama é uma qualidade da minha terra, é verbo de ligação. Predicado é nominal, tá? Predicado é nominal. E o verbo é de ligação, letra A de cara. Assinale a frase em que há sujeito inexistente, tá? Compram-se jornais velhos. Jornais velhos são comprados. Aqui eu tenho a voz passiva sintética. O sujeito vem depois do verbo. Não. Nada se entendeu de suas palavras. Quem se entende de alguma forma. Aqui eu tenho sujeito indeterminado, verbo transitivo indireto mais partícula SE. Chama-se José, o sacerdote. Choveu muito tomate aqui. É noite. Quem marcar é noite é certo. Ó, o sacerdote chama-se José. Então, sacerdote, sujeito simples. Choveu muito tomate aqui, muito tomate, choveu. Toda vez que o verbo que denota fenômeno da natureza estiver no sentido conotativo, pessoal, o sujeito vem depois dele. Então, sujeito simples. É noite, verbo que denota mudança climática, mudança, né, de tempo, sujeito inexistente. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, o termo grifado é... Essa daqui é fácil, pessoal. Nós já vimos isso 2 vezes na aula hoje, nesse exercício agora. Os portugueses descobriram o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Eu tenho aí um agente da passiva. Muito bem, senhores, já estamos chegando no nosso limiar, né? Mais uma semana. Apenas uma semana que nos separa do concurso. Desde já, eu, como sempre, sou apenas a pessoa que tenta facilitar para você a aquisição de conhecimento para que você consiga, de fato, arrasar na sua prova. Mas isso vai depender também de você. Neste final de semana, nós vamos ter outro simulado, né? O chefe já passou as diretrizes do simulado. Vou mandar para ele e desejo a você também. Eu não vou desejar sorte, porque sorte precisa quem não está estudando. Você que está estudando precisa apenas se conscientizar que é tão forte e tão vencedor como sempre foi e nunca talvez tenha reconhecido. Sabendo disso, vai marcar suas questões. Até a próxima semana, se Deus quiser.